aprendendo na adversidade. Shalom, irmãos, sejam bem-vindos a mais uma mensagem de fé e ensino da parte do Senhor, que é rico em bondade e misericórdia para conosco. Favor, deixe seu like e seja um canal de bênção. Compartilhe essa mensagem para as pessoas que necessitam. Vamos orar. Senhor Deus, Tu és o único Deus verdadeiro, nunca houve Deus igual a Ti e nunca, jamais haverá. Pois por Tua palavra tudo veio a existir. Tu és Senhor, é desde sempre, e eternamente governa e reina com poder, glória e sabedoria. Santo é o Senhor. Pai amado, que todos nós sejamos direcionados pelo Teu Espírito Santo, a nos mover e entender a Tua perfeita vontade para nossas vidas. Que haja uma liberação de dons e unção sobre a vida de cada irmão. Que seus lares sejam ricamente abastecidos e supridos por Ti. Livra-nos de todo o mal, e venha ao Teu reino hoje e sempre. Amém. Em Marcos capítulo 4 versículos 35 ao 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Jesus estava formando seus discípulos. E nesse processo, ele fez questão de que eles passassem por experiências que o ajudassem a identificar as áreas problemáticas em suas vidas, admitindo o medo, a insegurança, a falta de fé e outras coisas mais. Cada um deles poderia se abrir com maior facilidade aos ensinos do Mestre. Vejamos como ele os conduziu pelo caminho do aprendizado, nas experiências difíceis. Jesus os desafiou a passarem para o outro lado. Não sabemos exatamente o que Jesus e os discípulos estavam fazendo, antes de tentarem passar para o outro lado do mar. Mas é certo que todos foram desafiados a subir no barco, e a passar para o outro lado, onde multidões os aguardavam. Cremos que os discípulos estavam felizes pela expectativa dos outros sinais e curas que estavam por vir. Tudo parecia tranquilo, até que uma grande tempestade se levantou em alto mar. Eles não contavam que o desafio de passar para o outro lado pudesse reservar-lhes tal experiência. O Senhor, porém, estava no controle de todas as coisas. Ele sabia que não podia poupá-los de experiências que o levassem ao amadurecimento da fé em Deus. A possibilidade de enfrentarmos tempestades no caminho não pode nos desestimular de continuar aceitando desafios na vida. Nós também temos de passar para outros lados. Jesus quer nos desafiar a cada dia a subir em nosso barco, para que novas metas possam ser atingidas, em qualquer área do nosso viver, profissional, familiar, ministerial. Com ousadia, podemos superar os obstáculos que surgem pelo caminho e conquistar nossos ideais. Hebreus capítulo 12 versículos de 1 a 2, nos diz: Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus e a visão do descanso e da palavra de autoridade. Em meio à crise em alto mar, quando o único quadro que os discípulos conseguiam ver era o da destruição e morte, Jesus conseguiu transmitir uma visão diferente. 2 ensinos Jesus pôde transmitir-lhes com sua atitude no barco. Em primeiro lugar, a visão do descanso, que se opunha ao desespero geral apresentado na ocasião. Jesus descansava, enquanto os discípulos buscavam desesperadamente uma saída para a crise. A segunda visão foi a da liberação da palavra de autoridade sobre a circunstância adversa, enquanto a maioria falava sobre morte. Aprendemos sobre o descanso em Deus, para os momentos de lutas e conflitos da vida. Salmos capítulo 127 versículos de 1 e 2,
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Certamente o descanso de Cristo não se tratou de uma atitude irresponsável, diante de uma real situação de perigo. Tampouco a manifestação de passividade perniciosa, que leva muita gente a ficar estagnada quanto teria de agir. O que vimos foi tão somente a manifestação externa de algo que lhe era tão próprio, a sua confiança em Deus para todas as horas. Firmados nessa convicção é que ele pode também se levantar, e com firmeza, repreender os ventos do mar revoltos. Somente mantendo uma atitude de paz interior e de plena confiança em Deus, é que teremos condições de liberar palavras de autoridade sobre as circunstâncias adversas. Do contrário, falharemos, baseados em nosso desespero e angústia. Devemos sempre aceitar novos desafios que o Senhor nos apresenta. Caminhar por eles poderá nos levar a experiências difíceis, mas importantes, dentro do processo de amadurecimento espiritual. Ao passarmos pelas nossas tempestades, precisamos desenvolver a calma e a confiança naquele que prometeu estar conosco todos os dias. Quando assumirmos uma posição de autoridade no reino espiritual, o mal não prosperará em nosso caminho. Jesus continuará reinando por meio de nós, sua igreja e sobre todas as coisas. Shalom!